Pega seu café aí, que hoje nós vamos ter uma discussão meia violenta aqui, tá? Então se prepara aí, sem mimizinho e vamos lá. Então, esse negócio de comprar Banco do Brasil agora que tá em oportunidade, realmente tá abafando aí todos os vídeos em todos os canais do YouTube, né? E, sinceramente, acho isso legal, afinal, antigamente, você viu um negócio desse acontecendo e, na verdade, muita gente entrava em desespero. Te, inclusive, colocava em desespero para que você, talvez, fosse induzido a vender, né? Então, pô, evoluímos. Agora a gente já sabe que quando um ativo cai, não quer dizer que ele deixou de estar em oportunidade, do mesmo jeito que quando um ativo sobe, não necessariamente ele deixou de estar em oportunidade. O que é importante, e é o fato que diferencia bons investidores de maus investidores, é o que você faz quando isso acontece, se você analisa a empresa ou não, o que você espera dessa empresa. E no caso do Banco do Brasil, acredito que já ficou claro para você, com todos os vídeos que eu já trouxe aqui no canal, que sim, ele está com problema, que sim, ele tem inadimplência, que sim, provavelmente aí a inadimplência dos 90 dias do próximo trimestre a ser anunciada será maior, que sim, o lucro provavelmente vai cair, talvez aí na casa dos 5 bi, pô, tava 9 bi, né? Tava 7 cacetada, pode ser que caia para 5 bi. Que sim, preste atenção, o previsto lá de 39 bi no ano, provavelmente caia para 29 bi. E que sim, por último sim aí, né, ele pode continuar caindo mais até sair o próximo relatório do segundo trimestre. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é, Banco do Brasil, dá pra gente continuar aportando? Vamos abrir aqui a minha carteira, você vai ver que na minha carteira eu tô com 15% de queda. Meu preço médio estava um pouquinho mais baixo, dos 29 cacetada, e mesmo assim, tendo grande valorização do Banco do Brasil, com essa queda que aconteceu, eu fiquei 15% negativo. É a maior posição da minha carteira, tá? E quando a gente abre aqui Banco do Brasil, eu quero te mostrar uma parte aqui que é o gráfico de lucros desse banco. Não vou discutir se o banco é um bom banco, não vou discutir se o banco é a prova de balas, não vou discutir com você aqui se o banco já tem comprovação no tempo, por vários outros momentos que passou por crises parecidas, não vou discutir isso, porque isso a gente já discutiu o suficiente. Mas o que eu quero te falar, qual a possibilidade de preço que o Banco do Brasil pode chegar? Possibilidade. Não tenho bola de cristal, não conseguimos adivinhar futuro. Se a gente conseguisse adivinhar futuro pelo menos umas 2, 3 vezes, a gente seria bilionário com facilidade. Então, se eu não sou bilionário ainda com facilidade, é porque não sabemos ler futuro, né? Se você aí acredita no seu amiguinho ou seu YouTube preferido que fala que consegue prever futuro, veja se ele é bilionário, porque se ele não for, provavelmente é porque ele não tá conseguindo prever futuro não, assim como eu e você, tá? Olha só, lá no segundo trimestre de 2024, o lucro líquido do Banco do Brasil no trimestre, tá? Foi de 9,5 bi. Depois caiu para 5,8 bi, teve alguns ajustes aqui, né? Eu já li junto com vocês esses relatórios. Depois 5,1 bi e agora no primeiro trimestre de 2025, que fez toda essa queda aí do Banco do Brasil, né? 4,18 do lucro líquido ajustado. Grande parte por conta do ajuste Basileia, que por que será que os outros bancos não sofreram? Pois é, a gente vai comentar sobre isso. Mas aqui você consegue perceber que ele está tendo um lucro trimestral, mais ou menos o que ele tinha aqui em 2021, né? Olha lá, quarto trimestre de 2021, terceiro trimestre, segundo trimestre. Aqui ele tinha mais ou menos essa faixa de lucro. E quanto que o Banco do Brasil estava custando lá no primeiro, segundo, terceiro trimestre de 2021? Vamos dar uma olhada aqui, só para você ter uma ideia, porque cotação segue lucro. Se o banco está lucrando o mesmo tanto que ele lucrava lá, a tendência é que ele custe o mesmo tanto que ele custava lá. E aí, se a gente olhar aqui nos últimos 5 anos e pegar aqui os preços de 2021, perceba, os preços de 2021, primeiro e segundo trimestre de 2021, pô, 19,40, teve uma queda aqui até 15 reais, 17,70. Consegue perceber aqui que ele facilmente pode voltar aí para casa dos 18, 19 reais, facilmente ele pode voltar. Por quê? Porque cotação segue lucro. E se o lucro realmente for muito baixo nesse segundo trimestre, o que o pessoal vai projetar para recuperação do segundo semestre? Porque teoricamente já esperamos uma recuperação no segundo semestre. Inclusive toda essa queda que já aconteceu aqui, desde o seu pico aqui deste ano de 29,76 até o valor de hoje que já foi 30% de queda, se a gente atribui essa queda só à queda do lucro provisionada, pô, a gente já tem um ajuste provável, né? Lembra daquele boato que a ação sobe no boato e cai no fato? Ou o contrário? Pois é, pode ser que todo esse ajuste que já aconteceu, esses 30% de queda que aconteceu, já é ajustando o lucro provisionado por várias casas de análise que já soltaram, ó, o lucro vai ser de 5 bi, o lucro vai ser de 4,5 bi. Todo mundo já tá ajustando as expectativas do Banco do Brasil a este lucro. Pode ser que até saia o resultado do segundo trimestre, vai ser lá no iniciozinho de agosto, eu vou trazer para vocês aqui a análise em primeira mão, mas pode ser que até lá o Banco do Brasil continue caindo. E aí que entra essa parte do vídeo que eu quero puxar a orelha de vocês, né? Infelizmente eu venho aqui gravar vídeo pra caramba pra vocês, conteúdo absurdo pra vocês,
e você escuta uma diquinha em algum outro lugar e fica doido pra seguir. A diquinha sempre será mais atrativa do que o conhecimento profundo, né? Eu sei disso quando eu comecei a gravar os vídeos aqui, eu sabia disso, que provavelmente eu teria menos visualizações, mesmo ensinando mais do que gente que dá dica. Então, felizmente, né? Aqui é pra ficar os de verdade. Se você é um cara de verdade e tá aqui pra aprender de verdade, deixa o botão no like, isso me ajuda demais. Não custa nada pra você, 2 cliques, e pra mim faz toda a diferença. Tô com um sonho aí de bater 1 milhão de inscritos ainda este ano. Preciso que você deixe o like, se inscreva no canal, senão não vai dar certo não. E principalmente faça as orações, né? O maior presente que você pode me dar na vida é uma oração. Se você quiser me dar um presente, faz uma oração aí pra mim. O que o pessoal tá fazendo? O pessoal tá fazendo giro de carteira para comprar Banco do Brasil. E eu não tô falando de você, do Joãozinho, não, tô falando de pessoas grandes inclusive. Então, o que a gente precisa entender? Bom, se eu digitar aqui, ó, Banco do Brasil, você viu que caiu 30%, né? Se a gente pega desde o início do ano, 12%, porque ele subiu um pouquinho antes de cair. Se a gente pega aqui do pico até agora, 30% de queda. Se eu pego aqui Itaú e Tube4, olha lá, desde o início do ano ele já subiu 26%. Se a gente pega do pico aqui até o dia de hoje, caiu 8, 9%, pouca coisa. Se a gente pega aqui BBDC4, a gente vê aqui que desde o início do ano ele subiu 41% da recuperação, né, que a gente estava provisionando dele. E aí, desde o pico dele até o momento de hoje, caiu 2%. Se a gente pega aqui Santander, desde o início do ano subiu 17%, do seu pico até o dia de hoje caiu 9% igual Itaú. Ou seja, todos os bancos subiram na casa de 12, 17, 20, 40% e o Banco do Brasil caiu 12%. Está sendo um movimento contrário ao setor bancário. Se é um movimento contrário ao setor bancário e o Banco do Brasil não deixou de ser banco, significa que aconteceu algum problema intrínseco dentro do Banco do Brasil. Aconteceu um problema que só aconteceu no Banco do Brasil. Do mesmo jeito que quando o Banco do Brasil e Itaú estavam subindo, o Banco do Bradesco estava despencando. Por quê? Porque aconteceu um problema intrínseco lá dentro do Banco do Bradesco. O problema não foi no setor bancário, beleza? Dito isso, estamos acertados que sim, o Banco do Brasil está com problemas. E aí, aqui olhando para minha carteira, vamos supor que eu quero trocar um banco por outro. Afinal, você já aprendeu que você não pode aportar em empresas caras e você deve aportar em empresas baratas. Você escutou isso ressoando na sua cabeça o tempo todo e aí você sempre lembra do Warren Buffett falando: venda ao som dos violinos, quando o negócio tá tudo tranquilo, você vende, e compre ao som dos canhões. E aí, basicamente, quando você olha para sua carteira, se você tem mais de um banco, se você tem mais de um, não precisa ter vários. Se você tem mais de um banco, você vai ver os canhões atirando lá nas portas da agência do Banco do Brasil e você vai ver violinos tocando para BR Partners, violinos tocando para Itaúsa, leia-se Itaú aqui também, que 93% do resultado de Itaúsa é Itaú. Você vai ver violinos tocando em Itaú, em Bradesco, em Santander. E aí é natural, caso você tenha adquirido conhecimento parcial, que eu tô aqui para quebrar isso de uma vez por todas, que você queira vender um desses para comprar Banco do Brasil. E aí que começa a chinelada na sua cabeça, né? Porque, pelo amor de Deus. Eu vou deixar aqui uma citação do Peter Lynch e eu quero que você adicione ao seu conhecimento parcial, porque não está errado vender ao som dos violinos e comprar ao som dos canhões. Mas quando o Warren Buffett falou isso, ele não falou de um certo específico momento onde está acontecendo alguma coisa com alguma empresa específica e não está acontecendo com o setor. Na verdade, o que ele está querendo dizer é momentos macroeconômicos. Quando todos os bancos estão subindo e já está no preço muito caro, aí você vende. Esse é o som dos violinos. E aí depois, quando todos os bancos estiverem caindo, a macroeconomia estiver pressionando os preços do mercado, aí não vai estar só banco caindo, vai estar banco, energia, saneamento, tudo, vai estar tudo caindo. Esse é o som dos canhões, é esse o momento que você tem que comprar. Não é ficar fazendo giro de carteira. Adicione agora ao seu conhecimento parcial a seguinte citação do Peter Lynch. Por favor, um grande investidor é aquele que planta o seu próprio jardim e espera as rosas crescerem. Ele vai lá todos os dias, rega essas rosas, rega o seu jardim até que as rosas e as flores começam a florescer. E você vê o matinho crescendo ali, as ervas daninhas também crescendo, porque você está regando, os passarinhos vêm e deixam várias sementinhas, então está crescendo as suas rosas, as suas flores tão sonhadas, que você quer entregar para sua princesa, só que está crescendo também a erva daninha. O natural é que você continue regando as rosas e arranque fora as ervas daninhas, não é verdade? Só que, por falta de conhecimento ou conhecimento parcial, você acaba olhando as rosas crescerem, Itaúsa valorizar, BR Partners valorizar, Banco do Bradesco valorizar. Isso é uma rosa na sua carteira se você comprou a bons preços. Você vê essas rosas florescerem e você vai lá e corta as rosas. E aí sabe o que você faz? Não arranca as ervas daninhas. Você deixa as ervas daninhas lá. Isso aqui eu não tô dizendo para você arrancar o Banco do Brasil da sua carteira e deixar para sempre
eternamente, sem nunca olhar, sem nunca analisar os outros bancos. Não é isso que eu tô falando. Mas você tem que tomar extremo cuidado para você não ficar fazendo giro de carteira. Se você ficar fazendo giro de carteira e vender agora Itaúsa porque ela tá no lucro e você acha que Banco do Brasil está em maior oportunidade, que realmente está, na minha opinião, se você fizer esse giro de carteira pra você tirar esses 30 mil reais aqui e colocar aqui, cara, você tá fazendo errado. Quando uma rosa florescer, perceba, o seu yield on cost será maior. Aqui a Itaúsa tá pagando 8,47, mas na minha carteira tá pagando 9,51. O seu yield on cost tá maior. A gente tá investindo, não é para poder ficar vendendo o tempo todo, fazendo giro de carteira o tempo todo. Você pode até fazer, eu até ensino dentro da mentoria como que você faz taking profit de maneira eficiente. Só que se você fica preso a isso, você tá praticamente com a obrigação de um gestor nas suas costas. É gestor que fica fazendo giro de carteira para tentar maximizar 1, 2% de sua rentabilidade, que na verdade, no final vai diminuir a renda passiva desse cidadão, né, desse investidor. Para nós que estamos investindo para o longo prazo, os investimentos não tem que ser uma adrenalina, os investimentos não tem que ser uma coisa de louco, os investimentos não tem que ser uma coisa que tira a sua paz. Na verdade, os investimentos têm que provocar a sua paz, E aqui, neste caso, a única coisa que você precisa fazer, meu amigo, é não aportar em Itaúsa, é não aportar no Bradesco, caso você ache que não tem mais oportunidade, não tem mais margem. Não precisa sair vendendo para colocar em outro ativo. Deixa eu te apresentar um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos. Presta atenção nisso aqui, feche seus olhos e pensa nisso, tá? Foi feito um estudo com 60 idosos lá nos Estados Unidos. E eu sempre cito esse estudo porque, apesar de trágico, ele te ensina pra caramba. Desses 60 idosos, eles foram divididos em dois grupos. 30 idosos que tiveram uma grande rentabilidade e 30 idosos que tiveram uma rentabilidade muito baixa. E aí eles foram comparar o que esses 30 idosos que tiveram uma rentabilidade maior fizeram de diferente do que os idosos que tiveram uma rentabilidade menor. Isso lá nos Estados Unidos. E aí, o que eles chegaram na conclusão? Olha só, grande parte desse grupo de idosos que estavam com a rentabilidade maior já eram falecidos. Trágico, né? Pois é. O que muda dos caras que estavam mortos já pros outros caras que não estavam? Esses aqui faziam giro de carteira. Esses aqui esperavam as rosas crescerem. Você não precisa cortar no primeiro botão de rosa. Você pode esperar, dar um buquê de flor. Questionamento do Peter Lynch de novo pra você. Como que você quer ter uma empresa que valoriza 100%? Se quando a empresa chega lá nos 30% de valorização, você já tá querendo vender ela? Como que você vai conseguir? Não tem jeito. Você sempre vai vender ali com lucro parcial. E não tem nada de errado fazer take profit, mas esse take profit tem que ser eficiente. Você não pode pagar imposto de renda. Tem gente girando carteira, vendendo 50 mil de Itaúsa porque tá no lucro e colocando em Banco do Brasil porque Banco do Brasil tem a maior oportunidade. Aí paga imposto sobre o lucro que teve de Itaúsa, já perdeu aí 15% do lucro para poder fazer um giro de carteira, sendo que teoricamente ele poderia esperar mais um pouco. Perceba, eu te disse que Banco do Brasil pode continuar caindo até o resultado do segundo trimestre. Você ainda tem tempo para isso. E o pior é você fazer giro de carteira das suas ações, dos seus fundos imobiliários e tal, tendo muito em renda fixa. Aí você tem lá 30, 40, 20% em renda fixa, uma parte disso é reserva de oportunidade, aí você não tira da reserva de oportunidade, você tira do ativo que tá valorizando. Aí você tá fazendo taking profit, mesmo tendo uma reserva para poder aproveitar das oportunidades. Então essa reserva de oportunidade sua serve para quê? Para nada? Só para enfeite? Aí você vai ficar vendendo seus ativos para poder trocar e girar? Não faz sentido nenhum. Você tá vendo eu vender aqui o meu Bitcoin que tá com 80% de valorização para poder comprar Banco do Brasil? Você não tá vendo eu fazer isso. Então a única permissão que você tem, preste atenção, se você é um seguidor aqui do canal, e eu tô dizendo isso pro seu bem, tá? Tô dizendo isso pro seu bem. A única permissão que você tem para poder fazer giro de carteira é quando você enxerga um ativo que está com uma margem absurda, inegável, assim, uma coisa que se você não investir, você vai perder os dedos da sua mão. E você, além disso, apesar dessa oportunidade ferrenha, você não tem reserva de oportunidade, você não tem nada em renda fixa, você não conseguiu guardar a reserva de oportunidade, você tá zerado na reserva de oportunidade. Aí sim, você pode olhar um ativo da sua carteira, seja de ação, seja fundo imobiliário, seja o que for. Você olha um ativo da sua carteira e fala, esse aqui tem uma margem muito curta. Já extraí o máximo que eu poderia extrair dele, pelo menos nesse curto prazo. Então eu vou tirar desse ativo e colocar naquele que está em oportunidade. E lembre-se, apenas se ficar isento de imposto de renda, movimentação de no máximo nas ações de 20 mil, ou nos fundos imobiliários, ou se você tem prejuízo a descontar, porque nos fundos imobiliários você não tem isenção por movimentação, não, você lucrou R$1, você tem que pagar 20% de imposto de renda. Tome cuidado com os seus giros de carteira. Quem gira muita carteira cai no viés da arrogância, o viés de achar que sabe tudo, sabe momento de mercado, sabe como que vai ganhar dinheiro e em geral essas pessoas ou deixam muito dinheiro com taxa, impostos e giro de carteira, ou realmente perdem porque fazem
fazem decisões erradas. Tiram as rosas e colocam nas ervas daninhas. Espere, não se desespere. Você não precisa ficar louco pra poder ficar aportando. Não precisa vender seu carro pra aportar em Banco do Brasil. Não precisa você vender sua casa pra você aportar em Banco do Brasil. É só você ter um pouquinho de calma. Oportunidades aparecerão o tempo todo. Eu tô falando isso aqui pra você, não é porque eu não quero que você participe do Banco do Brasil, não, porque você viu aí que é a maior posição da minha carteira. Eu tô dizendo, é oportunidade, mas tome cuidado e como você aproveita das oportunidades. Não estrague aquilo que você já cuidou para aproveitar da oportunidade daquilo que ainda você nem tem certeza. Esse vídeo foi um vídeo muito mais de conselho do que você não deve fazer do que o que você realmente deve fazer. Toma cuidado com isso, viu? Um abraço, fique com Deus, Papai do Céu te abençoe. Até o próximo vídeo que será excepcional. Pode ter certeza que eu vou te ensinar mais alguma coisa amanhã. Deixa o like no vídeo e se inscreve.